Ok, pessoal, estamos iniciando pontualmente às 19h30 a nossa segunda aula do curso Noções Básicas de Teologia Sistemática. Então vamos lá, recordando apenas aí o objetivo do curso, despertar no aluno, no candidato, o interesse pela teologia sistemática como fonte para o verdadeiro entendimento das doutrinas bíblicas como um todo, de tal forma que o mesmo, no caso, o candidato, né, o aluno, que é você, possa reconhecer a verdadeira ortodoxia, que é o ensino reto, o ensino correto das doutrinas bíblicas, é isso que significa essa palavra ortodoxia, seja através de conteúdos escritos, ministrados numa aula, uma aula bíblica, ou nas pregações. Então, a nossa intenção é despertar você, é mostrar a você que dentro da teologia existe a teologia sistemática, que vai te dar uma ordem, vai te dar uma sistemática de estudo para que você possa se desenvolver, principalmente no conhecimento das doutrinas bíblicas. Muito bem, essa é a aula 2, então, e vamos falar sobre a importância da teologia sistemática para a apologética, para a hermenêutica e para a homilética. Então, aí já começando falando a respeito da apologética, ou seja, em vez de nós iniciarmos com a definição da palavra, vamos primeiramente analisar e ver o que a apologética não é, ou seja, o que não é apologética. Primeiro, são dois itens aí. O primeiro item não é apologética, não é ferramenta para vencer debates argumentativos, ou seja, apologética de ataque. Não é essa a intenção da apologética bíblica. Então, é importante que nós entendamos que a apologética, ela tem uma função, porém não é essa de vencer debates argumentativos. Muitas vezes, alguns querem aprender apologética para poderem ser bons argumentadores, para poder debater, para poder, inclusive, discutir questões doutrinárias. Então, não é essa a intenção da apologética, como nós vamos ver. 2. A apologética não é uma forma de apresentar um conjunto de respostas acerca de afirmações bíblicas ou das verdades cristãs. Também é importante nós observarmos isso, que a apologética ela vai nos dar argumentos, ela vai nos dar conhecimento necessário, aliada à teologia sistemática, por isso que nós estamos vendo a importância da teologia sistemática na apologética, mas a ideia não é que através da apologética e nem através da teologia sistemática apresentar um conjunto de respostas acerca de afirmações bíblicas ou de verdades cristãs, a não ser que sejamos indagados, a não ser que alguém peça a razão da nossa fé, como nós vamos ver, tá bem? Então, a ideia é que a apologética e toda a teologia sistemática, a hermenêutica, a homilética e todo o conjunto de disciplinas que formam a teologia no seu total, que esse conhecimento traga a nós humildade, traga a nós o reconhecimento de que quanto mais nós estudamos, significa que mais nós precisamos aprender de Deus. Então, é importante nós termos essa visão, nós aprendermos, termos esse desejo de aprender, mas de permanecermos humildes diante do Senhor e não sermos de forma nenhuma arrogante. Francis Schaeffer, ele vai dizer o seguinte: o cristão não deve preocupar-se em somente apresentar um sistema perfeitamente harmônico consigo mesmo, como algum sistema metafísico grego, mas antes alguma coisa que tem contato com a realidade das questões que estão sendo feitas em sua própria geração, bem como nas gerações vindouras.
Então, o que que esse teólogo está nos dizendo aí, tá? Que como cristãos, nós não devemos preocuparmos em somente apresentar um sistema perfeitamente harmônico consigo mesmo, como um sistema metafísico. Essa palavra metafísico, a metafísica, é uma investigação das realidades. A ideia aqui que ele está querendo dizer que o cristão ele não deve fazer a apologia ou estudar apologética para formar, então, um raciocínio lógico, uma investigação da realidade. Mas antes, olha só, alguma coisa que tem contato com a realidade. Então, nós vamos, através da apologética, ter contato com a realidade bíblica para nós termos uma visão correta de mundo, tá? E isso é importante nós entendermos. A realidade das questões que estão sendo feitas em sua própria geração. Então, quando a gente fala em visão de mundo, existe um termo teológico chamado de cosmovisão cristã. Por quê? Porque o mundo ele pode ser visto por diversos ângulos. Então, uma coisa é você ver o mundo segundo os raciocínios humanos, segundo aquilo que o homem mesmo propõe que nós vejamos o mundo. Então, como que nós devemos ler o mundo? Ou seja, o nosso pensamento é a nossa forma de ler o mundo. Então, como eu citei já na aula anterior, a questão, por exemplo, do aborto. Como que nós vamos ler o mundo? Então, nós temos, por exemplo, a nossa única razão de fé e conduta, que é a palavra de Deus. Então, não tem sentido eu ver o mundo, eu analisar a questão do aborto através do meu próprio pensamento. Mas eu preciso, à luz da Bíblia, então eu vou colocar um óculos para enxergar como Deus enxerga. É isso que a teologia sistemática vai fazer conosco, é isso que a apologética vai fazer conosco, para que nós possamos então colocar os óculos na palavra, ou os óculos da palavra, para ver o que a palavra nos diz a respeito do aborto. A ideologia de gênero é outra questão. Então, como que eu vou ser, como que um cristão vai ser a favor da ideologia de gênero? Ele não dá para ser cristão e fazer uma leitura da ideologia de gênero sendo favorável à ideologia de gênero. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que Deus criou a família. Deus criou o homem e a mulher para que, através desse relacionamento entre marido e esposa, a família fosse gerada, os filhos fossem gerados. E isso tem acontecido desde a criação do ser humano. Portanto, não tem sentido um cristão analisar favoravelmente a ideologia de gênero ou o aborto sem fazer uma leitura bíblica. Então, quando nós entendemos que agora a nossa forma de ler, os nossos óculos são óculos cristãos, nós estamos então fazendo uma cosmovisão cristã. Cosmo é mundo, visão é como nós olhamos o mundo. Então, a leitura que nós vamos fazer é com base no que a palavra diz, ok? Muito bem, então isso é importante, e esse teólogo aqui, Francis Schaeffer, está dizendo mais ou menos isso para nós. Agora, vamos definir apologética. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nós temos esse versículo aí, olha só. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, Pedro escreveu, movido pelo Espírito Santo, como nós sabemos,
é o autor das Escrituras, a inspiração vem do Espírito Santo, mas ele também moveu homens para escrever aquilo que ele inspirou. E aqui, então, Pedro vai escrever essa questão aí, não é? A palavra responder aí, o que foi traduzido por responder na nova versão, não na Almeida Revista e Atualizada, na versão Almeida Revista e Atualizada, é a palavra apologia, ok? Então, você tem a palavra aí no grego, apologia, e transliterando para o português é apologia, né? Muito bem, então o que vem a ser a apologia que Pedro está dizendo aqui, tá? Ele vai dizer o seguinte, que isso é um discurso em defesa. Então, a apologia ou a apologética é algo que nós vamos defender, ok? Então, como que nós vamos fazer essa defesa? É isso que nós precisamos entender. Então, é uma defesa verbal, é um discurso em defesa, uma afirmação ou argumento raciocinado. Ou seja, nós vamos usar a nossa mente, aquilo que nós aprendemos, por exemplo, dentro da disciplina Cristologia, que faz parte da teologia sistemática. Então, quando alguém pedir a razão da nossa fé em Cristo, nós vamos então recordar aquilo que nós estudamos, por exemplo, sobre a divindade de Cristo, sobre a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, sobre a doutrina da redenção, que é a compra mediante o sangue de Jesus, sobre a doutrina da justificação, cuja causa meritória foi o sacrifício eficaz de Cristo. Então, todos esses conceitos, toda essa visão doutrinária bíblica, nós aprendemos na teologia sistemática. Então, a gente já pode começar a associar que o conhecimento da teologia sistemática é importante e é fundamental para nós podermos defender a nossa fé, ou seja, fazer apologética. Então, essa palavra apologia é exatamente isso, é uma defesa verbal. Então, se alguém pergunta qual é a razão da minha fé em Cristo, eu tenho uma infinidade de informações pelo estudo que nós fazemos da teologia sistemática e também da teologia bíblica, que nós vamos ver na próxima aula. Então, eu estou adquirindo conhecimento para poder, então, realizar uma defesa da minha fé, daquilo que eu creio. Então, isso é apologia. Muito bem. Dando continuidade. A apologética serve para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé cristã. Olha aí. Aqui nós já estamos, então, numa definição da apologética. Ela tem esta função. Veja, a função não é debater, apesar de que a apologética, no seu conceito, é defesa da fé, mas não no sentido de um debate, de uma competição. Aqui ele está dizendo, esse William Gray está dizendo que a apologética serve para mostrar aos incrédulos, olha aí, a veracidade da fé cristã, ou seja, a verdade da fé cristã, para fortalecer a fé nos salvos e para estudar e apresentar as ligações entre a doutrina cristã e outras verdades. Novamente, a gente entra no campo da cosmovisão cristã. Então, vamos pegar, por exemplo, a questão da salvação. Da salvação. Qual é a cosmovisão correta para a salvação no Evangelho? Qual a visão bíblica? Que a salvação é mediante a expiação realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus realiza essa obra e nós cremos em Cristo, quando ele cumpriu a lei,
que exigia a justiça de Deus. Através do seu sangue derramado, Jesus satisfez plenamente a justiça divina. E é exatamente essa satisfação em Cristo que o Pai realiza, que nos salva, que nos liberta do pecado. Então, isso é cosmovisão cristã. Dentro, por exemplo, do Espiritismo. Então, quando você coloca os óculos do Espiritismo, você vai ter uma outra forma de pensar, você vai ter uma outra cosmovisão. Então, você vai entender que a salvação é mediante a reencarnação. Então, quanto mais boas obras você fizer aqui nesta terra, você vai morrer, reencarnar e você vai aperfeiçoando aos poucos. Isso é uma cosmovisão espírita, por exemplo, né? Os muçulmanos, né, dentro do islamismo, eles colocam os óculos da Bíblia deles, né, que esqueci o nome agora, mas o que acontece? Nós temos a nossa Bíblia evangélica e eles têm o Alcorão, não é? Eles têm o Alcorão. Então, pela leitura, pelo conhecimento do Alcorão, eles vão ter a visão de salvação deles. Estão entendendo? Então, aqui a apologética cristã, ela vai nos dar, vai nos fortalecer a fé nos salvos e para estudar e apresentar as ligações entre a doutrina cristã e outras verdades. Então, essas outras verdades, entre aspas, como eu citei, o Espiritismo, o Islamismo, o Budismo, poderíamos citar, e todas as outras religiões, cada uma delas tem uma verdade dentro daquela linha de pensamento que eles formam nos seus fiéis. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que a linha de pensamento para a salvação é mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai combater sempre o falso evangelho, o outro evangelho, né? Aquele evangelho que sempre coloca um pouco de verdade, mas vai misturar com alguma coisa. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai combater ali o judaísmo, porque alguns judaizantes diziam o seguinte, que a salvação realmente era mediante a Cristo. Entretanto, além de crer em Cristo, o cristão deveria se circuncidar. Por quê? Eles saíram do judaísmo, ok? O judaísmo com todas as suas leis cerimoniais, então eles estão num momento de transição, saindo do judaísmo para o cristianismo. E aí, então, Paulo teve que intervir, escrevendo a carta aos Gálatas, dizendo que Cristo é suficiente, que a salvação em Cristo é suficiente e independe da circuncisão humana. Então, você vê que tanto a teologia sistemática como a apologética são disciplinas fundamentais para que possamos, então, defender a fé. Peter Grant ele vai dizer: a apologética tenta ajudar os não crentes a atravessar a jornada até a fé em Cristo, ir além do abismo cultural e encarar o abismo da cruz, a fim de que possam ouvir a mensagem clara do Evangelho. Mais uma vez, então, esse autor está dizendo da importância da apologética, utilizando-se da teologia sistemática. Agora, você vai fazer um pensamento, vai desenvolver um pensamento apologético para ir além das questões culturais. É o que ele está dizendo. Por quê? Porque o que importa na cosmovisão cristã é que o evangelho seja anunciado. Então, precisamos passar uma mensagem clara, e essa mensagem clara é o verdadeiro evangelho que Paulo sempre defendeu. Então, é isso que esse autor está
nos ensinando aí com esse pensamento. Muito bem, agora já vamos para a hermenêutica. Então, nós vimos que a teologia sistemática é fundamental, porque por causa dessa organização teológica em que nós estudamos as doutrinas bíblicas, começando, por exemplo, vamos pegar a teontologia, que é a doutrina de Deus, tá? Apesar de que de todas as doutrinas que a Bíblia nos revela, a de Deus, eu diria que seria uma presunção humana. Por quê? Porque Deus não é um objeto para ser estudado. Então, na verdade, apesar dessa palavra teontologia ser a doutrina de Deus, mas, na verdade, o que nós temos é Deus se revelando a nós. Se Deus não se revelasse a nós, nós não poderíamos conhecê-lo. Então, quem vem até nós através da palavra é Deus. Quando a gente olha para Romanos capítulo 1, nós vamos ver Paulo dizendo a respeito dos atributos divinos que se manifestam na natureza. Então, quando a gente vê, por exemplo, um ser criado, seja ele vegetal, seja ele animal, nós vamos ver ali a criação divina. Isso se chama, então, revelação geral. Então, a revelação geral, ela está presente, está à disposição de todos os homens. Nenhum homem pode dizer, ao olhar para o sol, ao olhar para a lua, ao olhar para a natureza, para o universo, para as estrelas, nenhum homem pode dizer que Deus não é o Criador. Pelo contrário, nós vamos chegar a uma conclusão, inclusive científica, de que Deus realmente é o Criador de todo o universo. Então, o homem não tem desculpas aqui, ok? E agora vamos, então, para a questão da hermenêutica. Muito bem, novamente nós vamos citar Pedro, na sua segunda carta, aí no capítulo 1, versículos de 20 a 21, eu peguei esse versículo na nova versão internacional, tá? Que é uma boa versão e é de mais fácil compreensão. Então, o que que nós temos aí? Olha só. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas falaram da parte de Deus, homens falaram da parte de Deus impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está nos ensinando? Então, Pedro já nos ensinou sobre a apologética, agora ele vai nos ensinar sobre a hermenêutica. Por quê? A hermenêutica, como vocês vão ver, é uma ciência que nos conduz à correta interpretação de textos, inclusive de textos bíblicos, que é a nossa razão aqui. Muito bem. E Pedro vai dizer o seguinte, que a Escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo, não é? Tanto o cânon do Antigo Testamento como o cânon do Novo Testamento, compondo então os 66 livros da Bíblia. Então, esse conjunto de livros que formam a Bíblia, na verdade, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, tá? Toda a Escritura, toda a profecia, tudo aquilo que está escrito, que foi inspiração divina, não provém de particular interpretação, ou não provém de interpretação pessoal. O que significa dizer que eu não posso pegar um texto e dar a minha interpretação. Muito bem, se eu não posso dar a minha interpretação, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me apegar à hermenêutica, a estudar o texto, a interpretar corretamente o texto, para retirar do texto exatamente aquilo que o autor bíblico quis dizer.
Então, a hermenêutica vai nos ajudar nisso. E tem uma aliada da hermenêutica chamada exegese, que nós não colocamos aqui. Mas a exegese, essa palavra exegese, significa retirar do texto bíblico exatamente aquilo que o texto quis dizer. Então, um exegeta faz um trabalho de interpretação, faz um trabalho de análise do texto, e para você fazer exegese, é preciso você usar as línguas originais. Então, uma exegese de textos do Antigo Testamento requer que a análise, que a exegese seja feita usando-se a língua hebraica. Do Novo Testamento, a exegese vai ser feita utilizando-se a língua grega. Então, logicamente que nós não dominamos nem o hebraico, nem o grego. É por isso que, dentro da hermenêutica, nós vamos usar a exegese, mas a exegese pronta. Por isso que os bons comentários bíblicos vão nos ajudar na questão da boa interpretação de textos, para nós não cairmos no erro de interpretar um texto erroneamente. Então, se Deus tem um chamado para você, se Deus tem um chamado para mim, tem um chamado para nós, na área do ensino, na área da ministração da palavra, na área da pregação, nós precisamos conhecer não somente a teologia sistemática, que nos dá informações e conhecimentos teológicos a respeito das doutrinas bíblicas, mas nós precisamos também saber interpretar o texto. Se nós não soubermos interpretar, nós teremos problemas sérios, e isso prejudica a congregação que está nos ouvindo ou os alunos que estão sendo ministrados por nós. Veja só a questão da origem da palavra hermenêutica. Essa palavra é de origem grega, né? A hermenêutica, hermeneu, no grego, é tida como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes, que, segundo a lenda, ele traduzia tudo que a mente humana não compreendesse, sendo chamado, então, de deus intérprete. Ou seja, Hermes, não é? Esse deus da mitologia grega, era, então, o grande intérprete de todas as coisas. Então, aquilo que a mente humana não compreendesse, os gregos iam para Hermes, para que Hermes pudesse, então, trazer uma interpretação. Daí vem, então, a origem da palavra hermenêutica, ok? Então, você pode fazer hermenêutica sem nenhuma preocupação, porque você não vai estar adorando o deus grego Hermes, ok? Apenas a origem da palavra é que surgiu ali desse Deus com letra minúscula, chamado de Hermes, né? O Deus intérprete. Então, a hermenêutica ela tem essa origem ali no grego, porque o Novo Testamento, durante o tempo em que o Novo Testamento foi escrito, em grego, logicamente, a língua que dominava todas aquelas regiões, a, a região de Jerusalém, Judéia, Samaria, depois você tem a Macedônia, que pega toda a região da Ásia Menor e vai até lá a Grécia, vai até Roma, Corinto, todas aquelas igrejas da Galácia, de Filipos, de Éfeso, então, toda aquela região da Macedônia, você tinha o que? A língua grega dominando. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego exatamente por isso. É como se nós tivéssemos, se Jesus estivesse vindo em carne hoje, a Bíblia seria escrita provavelmente em inglês, que é uma língua onde se fala na maioria dos
dos países. Então, o grego era muito falado naquela ocasião, um grego chamado um grego comum, não é, que todos entendiam, que é o grego koiné, ok? Existe o grego clássico, mas o grego que a Bíblia, em que a Bíblia foi escrita, foi o grego koiné.